lá, nesse vídeo nós iremos abordar alguns exercícios referentes ao tema de Augusto Comte e o positivismo. Então vamos dar continuidade à parte teórica que nós já abordamos no outro vídeo. Eu fiz o seguinte, peguei duas questões objetivas, então as duas primeiras questões são de múltipla escolha, e depois eu botei duas questões discursivas, então nós iremos fazer 4 exercícios. Primeira questão. Seu esquema sociológico era tipicamente positivista. Ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender esse progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. Era um grande defensor da moderna sociedade capitalista. Essa descrição está relacionada com o perfil de... Aí vocês já sabem que é Augusto Comte. Eu só botei essa questão aqui mais para vocês poderem ter uma definição aqui mais profunda sobre o Augusto Comte, sobre a relação do seu pensamento positivista. Ele tinha toda uma concepção de que o homem, na medida em que estivesse entendendo essa questão do progresso da humanidade, a passagem por aqueles 3 estados, o homem teria saído de uma fase, ou de um estado teológico, depois teria ido para o metafísico e por fim estaria agora no estágio positivista, que seria aquele estágio baseado em todo o progresso da ciência. O homem agora era um homem que desfrutava do meio científico e seria um homem mais evoluído. O Augusto Comte ele usa até essa definição, como se fosse um processo evolutivo da sociedade. Então, essa palavra também chave aqui, quando fala de progresso, tem um ponto aqui do texto, aqui ó, progresso, compreender. Progresso é uma palavra-chave para entender o pensamento positivista de Augusto Comte. Tanto é que o Brasil, como você já sabe, que eu falei no nosso vídeo passado, que o Brasil foi influenciado, a proclamação da República do Brasil foi influenciada pelo pensamento positivista de Augusto Comte. Então, vocês veem o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, tem a ver com isso, tá? O progresso no sentido de evoluir, A própria palavra progresso, ela tem uma noção seguinte: o seu estado presente ele tem que ser melhor do que o estado passado e o estado futuro melhor do que o seu estado presente. Então é você estar crescendo, de forma progressiva, Essa seria a ideia. E ordem aqui tem mais a ver com a manutenção do sistema, porque o Augusto Comte ele é totalmente diferente, por exemplo, de um pensamento de Karl Marx. Karl Marx ele tinha que nós vamos ver mais para frente, o pensamento de Marx. Marx é um pensamento totalmente contra o sistema estruturante capitalista. Ele tem mais um pensamento revolucionário, totalmente diferente, por exemplo, de Augusto Comte, que ele vai defender o status quo, a manutenção de um sistema. Mas aqui então a questão é só para vocês terem uma definição geral do positivismo de Augusto Comte. Questão 2. A bandeira nacional, o símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante simbólica. Além das suas cores, existem também os dizeres, ordem e progresso. Esses dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica? Essa questão aqui, então, depois de tudo que eu falei na primeira questão, fica bem bobinha, então vocês matam aí tranquilamente. Ó. Letra A, no materialismo histórico de Karl Marx? Não, Karl Marx a gente vai ter ver mais para frente com mais cuidado e atenção. No positivismo de Augusto Comte, perfeito, A gente já mata aqui na letra B. No idealismo de Hegel? No funcionalismo de Emile Durkheim? Também não, tá? Durkheim vai ser um outro sociólogo que nós vamos ver ainda, tá? E Karl Marx. Hegel a gente vê mais na parte de política, uma filosofia mais contemporânea, tá? Então, fechamos aqui a questão 2. Questão 3. Defina, caracterize e contextualize a doutrina filosófica do positivismo. Essa aqui foi uma questão que eu retirei até de um livro didático, pedindo para definir, caracterizar e contextualizar a doutrina filosófica do positivismo. Eu vou até eu peguei essa questão, mas para vocês poderem ter uma definição geral. Então eu vou deixando aqui, eu comento a partir da própria resposta. O positivismo vai ser a designação da doutrina criada por Augusto Comte, tá? Fundada na extrema valorização do método científico das ciências positivas, isto é, baseado nos fatos e na experiência, e na recusa das discussões metafísicas. O que acontece? Aqui, uma parte disso eu já comentei, que o positivismo é criado aqui por Augusto Comte, valorizado no método científico das ciências positivas. Método científico é uma palavra-chave, porque Augusto Comte tinha uma fé muito grande na ciência, aquela coisa toda traga pelas grandes revoluções, o iluminismo, toda aquela concepção de que o homem agora é um ser mais evoluído, baseado no estudo da razão, a ciência, o progresso da ciência traria uma vida melhor para a humanidade, todas aquelas concepções. Quando você estiver estudando comigo filosofia mais contemporânea, depois da
das guerras mundiais, isso é bem mais pra frente, vocês vão ver como que toda essa fé aqui na ciência, mas isso caiu por terra com as grandes guerras, né? Porque o homem contemporâneo, só para fazer um link aqui com nossos dias atuais, essa fé toda que Augusto Comte tinha aqui no progresso da ciência e tudo mais, isso já é totalmente ultrapassado, porque hoje um homem contemporâneo ele sabe muito bem que a ciência pode produzir uma vida mais confortável, mas também pode produzir bomba atômica, pode produzir armamento nuclear, pode matar gente, pode produzir certas coisas ruins também, várias coisas ruins. Então, essa coisa de que a ciência pode também trazer uma vida, né, um mundo cor-de-rosa, isso já é muito criticado nos filósofos mais contemporâneos. Tá? E quando eu falo crítica, realmente, assim, vocês vão ver filósofos que vão criticar, então você tem sociólogos também que criticam isso, então eu estou falando aqui de sociologia, eu citaria, por exemplo, um Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que morreu muito recentemente, que ele fala sobre modernidade líquida, ele faz uma crítica ferrenha aos nossos tempos líquidos, à questão dos relacionamentos, falando sobre as pessoas têm um vazio existencial, mesmo tendo uma vida de conforto, mesmo tendo acesso a esses bens capitalistas, as pessoas muitas vezes não suprem suas necessidades existenciais básicas, né? Então, assim, mas voltando aqui para Augusto Comte, o que vai acontecer? O positivismo vai se caracterizar por apresentar um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, foi o que eu disse, bem como por um otimismo em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica e pela ciência. Refletiu no plano filosófico o entusiasmo burguês pelo progresso capitalista e pelo desenvolvimento técnico industrial de seu tempo. Então foi ali na segunda metade do século XIX. Foi até bom ter feito esse link com vocês aqui, né, das críticas mais pós-modernas, assim, sobre a questão das críticas pós-modernas em relação a essa fé na ciência, né, que foi defendida aqui não somente por sociólogos, mas por filósofos nesse período aqui, porque hoje, né, já se discute muito isso aqui, né, falando-se que porque o capitalismo chegou, se desenvolveu, hoje temos países altamente capitalistas, as pessoas têm acesso a bens de consumo, podem ter uma vida muito boa, muito agradável. Pense aí na sua vida, você fala assim, professor, eu sou uma pessoa pobre. Se você comparar o seu padrão de vida com um padrão de vida de uns 300, 400 anos atrás, em que você tinha que plantar para comer, você tinha toda uma vida, você era muito... Gente, se você fizer um estudo da história, aí vocês vão ver como que a maioria da população ao longo da história vivia numa completa miséria. Era uma vida de subsistência, pouquíssimas pessoas tinham realmente uma vida boa mesmo, que a gente poderia hoje, né, podemos dizer assim. Então, muitas vezes o seu padrão que hoje você tem como pobre era um padrão de classe média, às vezes classe média alta em outros tempos. Bem? Porque o capitalismo realmente trouxe muitos benefícios. A produção em escala acelerou muito o acesso aos alimentos, tanto é que houve uma explosão demográfica. Se estuda isso em geografia, quando fala das teorias de explosão demográfica, por causa do capitalismo, que possibilitou, primeiro, aumentou a expectativa de vida, porque você passa a ter um acesso a melhor alimentação, melhores condições de vida, medicina evoluiu muito, houve toda uma evolução técnica e humana, de conhecimentos humanos, que possibilitou você ter uma vida mais confortável. Só que isso trouxe dois lados, né? Você tem o ser humano ainda continua com seus vazios existenciais, você tem países capitalistas onde a taxa de suicídio é altíssima, e você também tem a ciência indo para o mau caminho. Então, o que eu acabei de falar aquela hora, sobre questões de armas nucleares, drogas letais, existem várias coisas que também a ciência vai trazer para o seu lado ruim, tá? Então, beleza, então vamos aqui agora para a questão 4. Segundo a lei dos três estados, conceito fundamental na obra de Augusto Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu três estados teóricos distintos e consecutivos: o teológico, o metafísico e o científico. Defina cada um desses estágios aqui. Vou ter essa questão, mas para vocês poderem ter uma definição aí sucinta do que seria cada um desses três estados, eu falei disso na nossa parte teórica, mas repito aqui novamente em termos de exercício. O primeiro estado, que é aquele teológico, era no qual Deus, né, o Deus está em tudo acontece por vontade dele. É aquele estágio, então, né, que baseado numa concepção, poderíamos dizer assim, mais mitológica, que nós já aprendemos lá em filosofia, onde o ser humano ele tem um relacionamento mais, vê tudo a partir de uma relação mística. Então chove porque Deus quis, acontece isso porque Deus quis. Não que a gente não tenha essas concepções hoje ainda, né? Muitas vezes a gente tem que entender o seguinte, que em todas as épocas vai ter uma mistura dessas correntes aqui, tá? Então você tem hoje gente que ainda está numa concepção
mais teológica, tem outros que ainda estão numa concepção metafísica, tem outros que estão numa concepção científica, tem outros que misturam isso aqui tudo. Sim, mas aqui, mais para efeito didático, Augusto Conte está dizendo o seguinte, que a humanidade, de um modo geral, passou por esses 3 estágios. E ele vai ver o estágio presente dele como um estágio positivista. Tá? É o estágio onde o ser humano tem uma total fé na ciência e que a ciência traz todos esses confortos, traz todo esse progresso, né, que é a palavra-chave aqui no pensamento de Augusto Conte. Depois você tem o estado metafísico, que substituiu a crença em deuses por princípios abstratos, que é o que vocês aprendem muito em filosofia, tá? Que é a metafísica, ela perdurou, gente, desde da antiguidade, o surgimento da filosofia. A filosofia ela derruba muito as concepções teológicas, místicas e tudo mais, e funda uma maneira de pensar que vai praticamente da antiguidade até o período da Idade Moderna. Então, vai atravessar mais de 1500 anos aí um estágio metafísico. Tanto é que hoje, quando a gente estuda filosofia, que é uma filosofia mais aprofundada que essa filosofia que nós vimos no ensino médio, estudo de filosofia, nós vemos que, por exemplo, a metafísica, ela caiu em desuso desde o período do iluminismo. Né? Hoje você se tem uma total descrença no mundo metafísico, por causa de uma visão mais mecanicista que as ciências naturais modernas trouxeram. Então, uma noção mais quando você estuda isso em física, né, nas ciências naturais, uma noção mais mecanicista do homem, uma noção menos espiritualizada. Então a metafísica caiu bastante em desuso, digamos assim. E aí você teria uma terceira fase, que seria o estado positivo, que é aquele baseado em leis naturais que permitem conhecer os fenômenos e prevê-los, que é um método científico das ciências naturais que vocês aprendem aí comigo lá em física, vocês aprendem com os professores de biologia, de química, que são, né, as leis que estão presentes nas ciências naturais. Vocês estudam lá os conhecimentos desses corpos aí dessas ciências. Beleza? Então fechamos aqui a resolução das questões, tá? 4 questõezinhas, para vocês poderem reforçar o conteúdo que nós já vimos na parte teórica. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.